versus força. Será que uma tem que ser melhor do que a outra? Qual que ganha? Alguma tem que ganhar? Ou elas têm que se complementar? No seu momento de vida hoje, o que você está buscando? Mais força ou mais sabedoria? O que você está tendo em mais abundância? Como interagir nessa dicotomia que parece tão opostas, mas ao mesmo tempo tão complementares? Tá? Vamos falar sobre isso hoje, sobre sabedoria e força, a essência de cada uma delas, como aprender e como aprimorar. Então nessa live a gente vai aprofundar sobre sabedoria e força, fazer algumas reflexões. Vou contar uma metáfora, uma história aqui que vai te ajudar a interiorizar esse conteúdo que é valioso, que pode fazer uma diferença na sua vida. E também vou trazer ali exemplos de quando usar a sabedoria, quando usar a força e exemplos de ações de uma, ações de outras e mais interessante, como desenvolver. Porque talvez você quer ter mais sabedoria, mas você não vai tomar nenhuma escolha, não faz nenhum movimento na sua vida para esse caminho. Acho que ela vai vir de graça e à tona só com a vida. Sim, naturalmente a vida vai trazer sabedoria, mas nem sempre. E a mesma coisa com a força. Às vezes você quer ser mais forte e não sabe como. Então é sobre isso que a gente vai ver nessa live. Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais. Supervisor de pós-graduação, supervisor clínico, e estou aqui nessa live agora para fazer esse debate, essa reflexão sobre sabedoria e força. Fica aqui comigo e vamos aprofundar esse conhecimento. Agora, quem está aqui no ao vivo pode falar nos comentários se está ouvindo bem ou não, e eu vou encaminhar essa live aqui para alguns lugares, então talvez eu saia da tela, mas já eu volto. Tá? Isso. Pronto. Voltei. Então, preparei algumas coisas aqui escritas para esse tema. Vou lendo e vou conversando com vocês aqui e a gente vai aprofundando sobre isso, tá bom? Porque esse embate entre sabedoria e força, né, tem sido um objeto de reflexão há muito tempo, há muitos séculos, né? Porque ambos são qualidades valiosas na nossa vida. Mas saber lidar, saber realmente quando usar uma, quando usar outra, é fundamental na nossa vida para que nós possamos ter sucesso, harmonia e qualidade na nossa vida. E eu vou te ajudar nessa live a entender essa dinâmica da sabedoria e de força. Quem tem muita sabedoria talvez tenha que ter mais força. Quem tem que ter mais força talvez tenha que ter mais sabedoria. E uma coisa que eu pego muito, se queixando com pacientes ali dos 50 anos para frente. Porque a partir dos 50 anos para frente, é normal que nossas capacidades físicas, ou seja, a nossa força vai acabando, a gente está mais cansado, né? Dependendo de algumas situações, a vida já bateu doído, já bateu bastante. E as pessoas às vezes ficam se comparando ao seu eu mais antigo, que naturalmente era mais jovem, mais impulsivo, mais forte, e acaba não se contentando com o papel mais de sábio que você está indo. Então, força a todo custo, embora eu já falei que em outras lives, essa dinâmica de força e tudo mais, força a todo custo pode te causar dano, força a todo custo pode te causar uma lesão. Então, só força, 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 não, força vai conseguir, força vai conseguir. Não é assim. Porque se bom você continuar fazendo força numa ação errada, numa ação que você não está pensando bem, que você está fazendo cagada, você vai morrer, você vai se estrupicar, tá? E os danos podem afetar terceiros. Então, por isso, a gente vai entender um pouco também sobre a sabedoria. E outra, sabedoria e papo e reflexão demais também não move montanhas e não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos entender, então, essa interação e a essência da força, a essência da sabedoria vai ser bem interessante para te ajudar na sua vida, porque nós precisamos dessas duas virtudes afiadas dentro de nós. Porque hoje em dia, falar sobre virtudes e cultivar virtudes está cada vez mais raro. E cultivar virtudes é cultivar a essência humana e nos permanecer humanos em meio de tanta inteligência artificial, tanta tecnologia e outras coisas obscuras. Por isso que essa live, esse conhecimento sobre força e sabedoria é tamanha relevância para a sua vida e pode causar essa transformação. Vai chamando mais gente, já compartilha, já vai deixando o seu like
Já vai deixando perguntas e comentários aqui no ao vivo e na gravação também, que a gente vai conversando sobre isso. Tá? Porque no vasto panorama da nossa existência humana, essa dicotomia, porque de certa forma tem essa dicotomia entre sabedoria e força, se apresenta como se fosse um paradoxo, ao ser desvendado em uma dualidade que permite o mais profundo, está lá permeando o nosso fundo da nossa psique humana. Então vamos trazer isso para a tona, ok? Porque isso faz parte das nossas relações sociais e conosco mesmo. Porque enquanto a sabedoria traz essa representação de luz, de compreensão, a força emerge como uma chama, né? Uma chama ardente do nosso coração. E ambas as coisas são importantes. Ambas são essenciais para a sua aplicação, tá? Então, tão cruciais quanto complexas, vai determinar o nosso destino, a nossa trajetória de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, eu quero que você vá refletindo ali. Que nota que você daria para as suas habilidades até o momento, pelo conhecimento que você tem, para as suas habilidades de sabedoria, simbolizando essa luz e compreensão? 0 a 10, que nota que você dá? E para essas suas habilidades de força, para essa virtude de força, de 0 a 10, quanto que você está? É muito comum, por incrível que pareça, eu atender pessoas que são mais fortes do que realmente elas acham que são. Tem pessoas que não conseguem ver a força e a habilidade que têm, por limitações cognitivas, no sentido de pensamentos disfuncionais, tá? E tudo começa na família, né, na forma de se ver. E também tem pessoas que não se julgam sábia, mas tem uma sabedoria muito grande, mas não consegue reconhecer isso. Então eu quero que você vá trabalhando também nessa sua autoimagem durante todo esse conteúdo e vai pontuando ali de 0 a 10 o quanto que você vai dando nessa sua força e sabedoria, tá? Para ver talvez o que você precisa melhorar. E abre seu coração e sua mente para perceber e reconhecer realmente se você é forte ou se você sabe, segundo essas características aqui e o que a gente vai ver para frente na live, tá bom? Então a sabedoria, a luz que ilumina o caminho, tá? A sabedoria vem sendo referenciada ao longo de eras, né, por sábios e filósofos que reverenciam a sabedoria, e a mesma que é silenciosa, porque a sabedoria é mais introspecção, né, mais silenciosa, que vem nos acompanhando ali nas vicissitudes da nossa vida. Então a sabedoria, muitas pessoas que são mais introspectivas têm a tendência a desenvolver um pouco mais de sabedoria, só que tem que compensar com a força. Então ela não se manifesta no meio de gritos, no meio de coisas estridentes, mas sim em situações serenas, que ecoam lá no fundo da nossa alma, somente para aqueles que são dispostos a ouvir. Então, às vezes, você tem uma voz ecoando lá no fundo da sua alma, da sua mente, mas você está disposto a ouvir? Essa característica de ouvir a si mesmo, sem julgamento, é uma ação de sabedoria. Tem pessoa que vai se escutando e só vai jogando praga. Não, isso é bobagem, não deveria pensar nisso. Ah, não, que coisa feia, que coisa ruim, que coisa besta. Se escute, a sabedoria está ali para quem se abre a escutar. Talvez esse seja um primeiro passo para você pensar em desenvolver sua sabedoria. Se escute a voz que ecoa lá no fundo da sua alma. Busque o silêncio. Fuja das agitações. Aprenda a reconhecer e analisar. Faz sentido para você? Porque nas palavras, né, do filósofo Sócrates, que só sei que nada sei, reside a humilde essência da sabedoria. O reconhecimento da vastidão das coisas e do desconhecido, de cada constância que nós buscamos entender.
Então, como que você está buscando essa sabedoria? Tem muita gente que arrota a sabedoria e não tem nada de sabedoria. Sabedoria também está em reconhecer nossas limitações e perceber que nós temos muita coisa a mais. E tem menino chorando no fundo que alguma coisa aconteceu, que a mãe fala alguma coisa não ali. Casa com criança é desse jeito. Vamos continuar aqui falando sobre haja sabedoria, né? E força e disposição. A sabedoria nos convida a contemplar a profundeza do nosso ser. A gente tem que ter esse movimento de introspecção, a mergulhar nos fundos ali da nossa incerteza, das nossas dúvidas, em busca de pérolas, em busca de tesouros desconhecidos, em busca desse conhecimento. Ela nos ensina a discernir entre o efêmero e o eterno, o que realmente é valioso, o que realmente vale a pena, entre o certo e o errado. E assim a gente vai tirando as nossas conclusões e entendendo a nossa vida. Sem sabedoria fica difícil, sem cultivar sabedoria, nós ficamos muito desorientados. Nós não conhecemos a nós mesmos. Como está a sua habilidade de discernir o valor das coisas, do efêmero, do passageiro e do eterno, do certo e do errado? Essa voz serena que nos orienta nas encruzilhadas da vida. E você tem escutado, você tem percebido? Porque essa voz vai nos lembrando da jornada que nós já trilhamos. E também nós aprendemos que a jornada é tão importante quanto o destino. Não adianta você focar só no destino se você não está levando a sério ou contemplando, aprendendo, assimilando as informações da sua jornada. Isso é sabedoria. Então, essa aqui é uma introdução sobre a sabedoria, sobre a luz que ilumina os nossos caminhos. Faz sentido aqui para você? Pensar dessa sabedoria dessa maneira está te ajudando a reconhecer alguma coisa? Está virando alguma chavinha na sua cabeça? Vamos pensando aqui comigo. Agora, vamos trazer um pouco agora dessa força, que é o fogo que inflama a nossa alma. Vamos falar sobre essa força, tá? Se contrastando assim com a serenidade da sabedoria, a força vai trazer em nós como se fosse um vulcão que explode em erupção, tá? Porque ela nos leva a ações mais energéticas, imediatas e decisivas. E é a força que nos impele, que nos impulsiona a enfrentar os desafios da vida. Sempre buscando manter essa coragem, por mais aterrorizante ou desgastante que possa ser, a nos mantermos determinados na nossa ação. A determinação. Determinação está associada à força. Quem não tem determinação está fraco. A força vai nos ajudar a nos levantar após as quedas, desenvolvendo assim a nossa resiliência, certo? E assim nós voltamos determinados mais do que nunca. A habilidade de suportar, de enfrentar e de continuar. Afinal de contas, na questão do físico, do nosso físico, crescer músculo, ficar mais forte, é estressar mais o músculo, é forçar o músculo, é botar esse músculo para a ação. Então a força está associada a essa ação, a força está associada a esse lado positivo da raiva, que eu já falei aqui em outros vídeos. Tá? Nas palavras do poeta Alfred Tennyson, o homem mais forte é aquele que se mantém firme em meio à tempestade. Então essa habilidade de ter essa fortaleza, de conseguir ter iniciativa, determinação, plano de ação, executar, isso é uma virtude de força. E pode ver que elas são complementares. Sabe igual o quê? O homem e a mulher.
A tendência natural, aí vamos ter esse assunto para aprofundar em outra live, mas vou dar uma pincelada aqui. A tendência natural é que a mulher é carregada mais dessa sabedoria e tem que buscar essa força. Não é que as mulheres são fracas, não. Mulheres é óbvio, né? Não precisa só você ter 2 neurônios você já consegue pensar nisso. Não estou falando que a mulher é só sábia e é fraca. Né? Acho que você não é burro o suficiente para entender dessa maneira, né? A mulher tem a seu princípio no pilar início a sabedoria. Uma virtude mais desenvolvida, mais fácil, mais rica, mais pura na mulher. E o homem deve ter como premissa a força. Por isso que se complementam. Lógico que o homem também tem que ter sabedoria, mas a essência de um complementa com o outro. A mulher aprende mais com a força com o homem, e o homem aprende mais a sabedoria com a mulher. O homem recorre a essa mulher para se nutrir de sabedoria. A mulher se recorre a esse homem para se nutrir dessa força. Isso é uma dinâmica saudável e possível. Mas é lógico que o indivíduo homem e o indivíduo mulher deve desenvolver as duas virtudes e pode ser tanto, e pode ter homem mais sábio que mulher, mulher mais sábio que homem, isso daí é lógico, né? Não precisa nem entrar em muito discurso para entender isso. Mas continuando aqui sobre a força não se mede apenas pelo nosso físico, pela nossa resistência física, né? Igual nas aulas de educação física e nas academias, mas sim pela fortaleza do nosso espírito. Essa é a real força. Tanto é que um dos dons do Espírito Santo é o dom de fortaleza. E quando nos falta a nossa força física, mental, recorremos àquela que sempre tem força para nos dar e nos entregamos o nosso nada, do sei que nada sei, para Deus vir no nosso auxílio e dar essa força, esse dom que talvez nós estamos precisando em um momento de dificuldade, para que nós não nos machuquemos, criemos resiliência e aprendemos com a situação. Mas a Deus sempre, como é bondoso e sabe de tudo e é mais completo do que nós, sempre regará a força. Nunca é uma força pura só de força, é uma força também com sabedoria. Por isso que sabedoria também é um dom do Espírito, é uma virtude que devemos buscar e pedir. Ou seja, eu rezo, eu peço, mas eu também tenho que ter plano de ação para executar isso, a gente vai entender isso lá na frente. Tá? Então é também a força do Espírito, e é pela coragem do nosso coração, pelo ardor do nosso coração. Por isso que a força é essa chama que queima. Quão aceso está essa chama no seu coração? É o que traz vida, é o que traz movimento. Tá? É a energia que nos impulsiona a romper com as correntes de opressão, com as nossas limitações, com as nossas sombras, os nossos fantasmas, com as nossas entraves, obstáculos e bloqueios emocionais. É força. Sem força, vontade e determinação, o processo terapêutico não acontece. Tá? É o desafiar as injustiças do mundo, ao se colocar em combate contra esses pontos e construir o futuro melhor. Construir esse futuro melhor para todos. Isso são ações de força. Buscar o melhor para a sua família é o primeiro ponto. Tá? É essa centelha, né? Essa fagulha divina que arde dentro de cada um de nós. Esperando ser assim atingidos, né, por essa chama de paixão e de propósito. Esse propósito de vida, essa conexão com o nosso propósito, com nossos objetivos, com quem eu quero ser, me tornar e onde eu quero ir, é movido por essa força e essa determinação para executar. Uma planeja, a outra executa. Tudo bem você ter uma mais subdesenvolvida que uma mais desenvolvida do que a outra, tá? Mas não pode ser tanto assim, né? Pode ok, tanto assim, né? Vamos dizer assim, né? Ok você ser mais sábio do que forte, mas não pode estar só sabedoria, não. E nem vice-versa. Tá? Como você está aí, não sei. Mas talvez essa live vai te ajudar a dar os primeiros passos para trabalhar essa virtude. Então, bora continuar aqui para a gente entender agora esse equilíbrio
essa harmonia delicada entre sabedoria e força. Lá na frente eu vou falar quando usar cada uma, ok? Mas vamos continuar aqui. É porque na nossa existência nós podemos pensar que a harmonia entre esses dois é como se fosse um fio de ouro que vai tecendo o destino de cada indivíduo. Porque usá-la ou não usá-la e como usá-la define as consequências da nossa vida e para que rumo a gente está indo. Então, será que é importante ou não saber sobre sabedoria e força e parar para refletir, introspectar sobre isso, né? A decisão é sua. Eu considero importante, estou te ajudando nesse processo. Por isso que eu peço ali comentários, manda para outras pessoas, chama mais pessoas para esse conteúdo e curte esse vídeo, por gentileza, não custa nada e me ajuda aqui, tá bom? Ao cultivar a sabedoria, aprendemos a discernir entre o certo e o errado, a compreender as nuances da nossa complexa existência, abraçando assim a complexidade do ser humano. A sabedoria nos ajuda com isso. E ao fortalecer a força, nos capacitamos a agir com mais determinação e coragem diante dos desafios que a vida nos apresenta, e são inúmeros. São inúmeros. E é na intersecção, na harmonia desses dois caminhos que encontramos a plenitude. A nossa plenitude do ser. Tá? A serenidade da sabedoria e o vigor e a resiliência da força. Serenidade, vou repetir, serenidade da sabedoria e vigor e resiliência da força. E o embate entre sabedoria e força é uma batalha que não deve ser vencida. Não deve ter ganhador ou perdedor, mas sim uma dança, como se fosse uma dança, uma harmonia de uma jornada de autodescoberta e crescimento contínuo entre ambas. Que possamos, então, cada um de nós encontrar esse equilíbrio desses dois lados, entre essas duas virtudes primordiais. E assim trilhar um caminho para a nossa vida que nos traga sabedoria, coragem e graça. Então, esse aprofundamento sobre sabedoria e força. E eu gostaria de trazer para vocês uma história, tá? Uma história que eu acho que ajuda a gente entender um pouco mais essas nuances. E depois eu vou apresentar para vocês quando usar exemplos de ações e exercícios práticos para conceitos de exercício. Isso aqui seria mais conceito de exercício, porque não vai ter um passo a passo assim, tá? Mas planos de coisas que você precisa fazer para desenvolver um para desenvolver o outro. Okay? Se assim você quiser. Se você não quiser, a vida é tua. Tem uma frase assim que eu escutei uma vez, de psicólogo para psicólogo com os pacientes. Cara, fique tranquilo, a questão não é comigo, a vida é tua, você pode estragar ela como você quiser. Tá? Então vamos lá, cadê a história? Tá aqui. Havia uma antiga aldeia, sempre na aldeia, né? Havia uma antiga aldeia situada no alto de uma montanha, onde viviam dois sábios muito respeitados. O mestre Tal, conhecido por sua profunda e imensa sabedoria, e o mestre Cano, reconhecido por sua incomparável força espiritual e vigor físico. Num dia, a aldeia foi assolada por uma grande tempestade que provocou uma avalanche e bloqueou as passagens que conduziam à vila. Os aldeões, desesperados, recorreram aos dois mestres em busca de auxílio de um direcionamento. Mestre Tal, com sua calma e sabedoria, propôs uma solução ponderada, dizendo que devemos aguardar pacientemente até que a tempestade passe. Então poderemos avaliar a situação com clareza e encontrar uma situação que minimize os danos. Por outro lado, Mestre Cano, impulsionado por sua força e determinação, disse: não podemos ficar de braços cruzados enquanto outros irmãos estão em perigo. Precisamos agir com vigor e coragem para abrir o caminho através dos escombros e resgatar aquelas pessoas que estão presas. E agora? Os aldeões,
que se viam como pequenos, ficaram divididos entre essas duas abordagens e enfrentaram um dilema: seguir o caminho da sabedoria, que seria mais paciência e reflexão para amenizar danos, ou o caminho da força, que preconizava ação imediata e enérgica. Qual desses caminhos você iria nessa situação? Então um jovem aldeão, chamado Mei, teve uma ideia, teve uma inspiração. E propôs, obviamente: e se unirmos a sabedoria do mestre Tao com a força do mestre Kano? Podemos usar a sabedoria para planejar as ações e a força para executá-las da forma mais eficaz. Inspirados pela essa sugestão, os aldeões então se uniram em uma colaboração harmoniosa, combinando a sabedoria de um mestre e a força de outro. E juntos, obviamente, eles conseguiram desenvolver um plano cuidadoso para abrir caminho através dos escombros, utilizando técnicas inteligentes e estratégicas. Assim, através da combinação da sabedoria e da força, os aldeões conseguiram superar os desafios que enfrentavam e resgatar seus companheiros com sucesso. A partir desse dia, eles compreenderam que, agora é o tchan, né? A verdadeira força reside na sabedoria de saber quando e como aplicá-la. A verdadeira força reside na sabedoria de saber quando e como aplicá-la. Força precisa de sabedoria para saber quando e como. E a verdadeira sabedoria é fortalecida pela coragem e a determinação da ação. A verdadeira sabedoria é fortalecida pela coragem e determinação da ação. Então essa história ajuda a nos lembrar que, embora a sabedoria e a força possam parecer opostas, quando combinadas, e assim deve ser, né, nessa harmonia, podem superar os desafios mais difíceis, conduzindo-nos a um sucesso e a uma realização. Tá vendo que quando a gente traz no exemplo, tem um problema para resolver, uma barragem rompeu, tá vindo uma água ali, sabedoria ou força? É os dois, cara. Às vezes não adianta querer bancar o herói forte, pular e mergulhar. Talvez você não salve ninguém, nem a si mesmo. Não adianta ficar só planejando enquanto as coisas ali estão executando. Então é difícil. Mas a gente tem que treinar, a gente tem que saber. E é isso que vamos aprender agora, tá bom? Então, falando aqui sobre força, nós vamos falar primeiro sobre sabedoria. Sabedoria que traz a luz para esse caminho, que vai nos ajudar a tomar essas reflexões, né, ter essa estratégia. Vamos ver quando nós devemos usar a sabedoria, né? Vamos dar aqui 4 sugestões mais importantes ali das situações. Em uma situação que exige uma análise cuidadosa e uma compreensão profunda das consequências. Então, em situações mais complexas, precisa de sabedoria para analisar e entender as consequências. Para resolver conflitos de forma pacífica e construtiva. Tem conflitos que não adianta ficar em debate reativos e agressivos. Nós precisamos entender uma visão mais pacífica e construtiva para que todos ganhem com o menor dano possível. A sabedoria sempre está tentando evitar os danos, você percebeu? Outro ponto, ao lidar com questões éticas e morais complexas. Não existe situação complexa com solução simples, principalmente quando envolve ali éticas e morais. Tá? Desliga o aparelho ou não desliga, entuba ou não entuba, eutanásia ou não, resgata o velho ou a criança, salva quem está perto ou salva quem está longe, e assim por diante. Precisa de uma sabedoria para saber lidar com tudo isso. Em outro ponto, na tomada de decisões que afetam não apenas o presente, mas também o futuro. Decisões que não afetam só você, mas também outras pessoas. Então precisa de sabedoria para gerenciar isso. Se vem força demais nessas situações, o tiro sai pela culatra em todas. E eu lesiono não só eu, mas outras pessoas, e não estrago só o presente, estrago também o futuro. Olha a importância de sabedoria. Então, exemplos de ações relacionadas à sabedoria. Buscar um diálogo e a negociação em vez de um confronto.
Lógico que às vezes não tem como evitar e o confronto é necessário, mas a maioria das vezes não hoje em dia, tá? Reconhecer e aceitar os seus próprios limites e falhas. Isso é sabedoria. Você reconhece os limites, as suas falhas? Eu não sei, isso vai te ajudar a dar esse checklist de nota da sua sabedoria. Aprender com seus erros e experiências do passado, entender, se permitir errar, acolher o erro e refletir sobre isso para estar melhor na próxima vez. Investir em educação e autoconhecimento. Se você está assistindo esse conteúdo, os outros conteúdos aqui do perfil do canal, parabéns, você está já dando os seus passos de sabedoria, que com certeza vão te ajudar em todo esse processo. Agora, se você não investe em educação e autoconhecimento e quer ser sábio, alguma coisa não está batendo, alguma incoerência está tendo aí, e meu querido, minha querida, essa sabedoria não vai vir do jeito que você quer, ou talvez nunca venha, né? Então, esses são os exemplos de ações de sabedoria. E exercícios, então, orientações de ações, né, básicas para você cultivar essa sabedoria. Deixa eu lubrificar minha garganta aqui. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Então vamos lá. Também 4. Praticar a escuta ativa, buscando compreender verdadeiramente o ponto de vista da outra pessoa. Você aprende a escutar? Não é aquela frase clichê, né? Deus nos deu duas bocas, Deus nos deu 2 ouvidos para escutar mais e uma boca só para falar menos. Isso é verdade. Aprenda a escutar verdadeiramente a intenção por detrás daquela pessoa, o ponto de vista verdadeiro, escuta ativa. Eu já falei sobre empatia, que tem a ver com isso, eu já falei sobre escuta ativa, eu já falei sobre assertividade, tudo isso aqui tá, esses vídeos estão aqui e fazem parte desse passo. Então assista esses conteúdos também. Meditar regularmente para promover clareza mental e introspecção. O que seria esse meditar? É se permitir ter momentos de silêncio, momentos de introspecção, de ficar no aqui e agora, de refletir sobre si, sobre as coisas, de pensar sobre o que você está pensando, do como você está pensando e para que você está pensando. Confundiu na cabeça? Parece chato? Mas esse é um caminho de desenvolver sabedoria. Práticas mental para introspecção. Já falei aqui também sobre tédio, sobre ócio, sobre ter esse momento de silêncio. Já falei aqui também em um outro vídeo. Tá? Ler livros, artigos que abordem esses temas diversos e desafiadores. E buscar orientação e conselho de pessoas mais experientes. Aprender com outras pessoas mais experientes. Se envolver com pessoas mais sábias. Tá? Isso é um passo simples. Agora, se você não faz nada disso, ou não faz bem feito nada disso, ou não se leva a sério fazer nada disso, não adianta você ficar admirando a sabedoria do outro e ficar... Deixa eu ajeitar aqui para aceitar minhas costas. Não adianta você ficar admirando a sabedoria do outro e ficar se julgando burro, não sábio, e ficar, queria ter e não teve. Se você quer ter, faça por onde, faz atrás desses passos aqui. Tá bom? Então, bora lá agora refletir sobre a força. Essa virtude da força, esse dom da fortaleza. Quando usar a força? Em situações de emergência e perigo imediato, onde uma ação rápida e energética é necessária. Não tem como ficar planejando quando é uma situação ali, pô, tem que fazer frio, a casa começou a pegar fogo, onde você tá pegando fogo, alguém ali está desmaiando, está tendo mal súbito, num acidente, tem hora que pega, corre, vai e faz, tem que ter essa ação mais imediata. Uma pessoa que está com a força enfraquecida não sabe reagir, não consegue ter esse plano de ação. Então, nessas situações mais emergentes, você tem que usar a força, então ela tem que estar afiada para isso, tá? Para resistir às adversidades e superar dificuldade, ou seja, aguentar a pancada. Aguentar a pancada também é importante, tá? E como que você pode... Lá na frente vai ser... Lá eu vou falar o como. Calma que isso vai bater lá no como, não vou adiantar não. Quando usar a força, ao entender nossos valores e princípios, ao defender nossos valores e princípios. Não tem como defender seus valores, seus princípios, não tem como defender paz, não tem como defender família, não tem como defender a vida humana, não tem como defender a sua fé, o bom costume, o bem comum, sem força.
Precisamos de força para resistir e persistir. Tá? Usamos a força também quando é para promover uma mudança significativa e enfrentar a injustiça, perdão. Então, uma situação de injustiça, eu já falei sobre a raiva, sobre isso, tem que ter a força. E para promover mudança significativa na nossa vida, na nossa família, precisa da força de vontade, precisa de ter a iniciativa. Senão, senta, chora, deixa a sua vida te levar, mas também não reclame e não se queixe. Essa é a vida que você vai ter. Se você não quer construir uma vida diferente, não vai dar certo. E também eu sei que sou profissional da saúde. Às vezes a pessoa quer ter força, reconhece tudo isso, mas já está cansada, já apanhou demais, está muito lesionada e não foi para o pronto-socorro. E está achando que as feridas vão se curar sozinha. E às vezes está até sem força para ir atrás de ajuda. Então você tem que perceber as pessoas à sua volta também, com sabedoria, e ter a força de ação para dar suporte na fraqueza dos outros e levar ela até um profissional. Porque às vezes essa força, se eu mais insisto e a pessoa não está dando conta, ela quer, pior ela fica. Então por isso que eu não posso ficar só falando força. Eu vejo muito numa situação de luto, as pessoas falando força para quê? Ele está desmontado, naquela hora deixa ele ficar desmontado, isso tem que ser sabedoria. Tem hora que eu não estou agindo, tem hora que eu tenho que ficar ali parado, então eu tenho que saber essa nuance. Então quando você desejar para alguém força, deseje sabedoria também, porque uma precisa da outra. Olha, Deus te dê muita força e sabedoria, Deus te dê muita força e sabedoria. Não mande só força, não mande só sabedoria. Força e sabedoria. A partir de agora, você que assistiu essa live, força e sabedoria. Eu te desejo muita força e sabedoria. Tá? Agora vamos lá em exemplos de força, em exemplos de ação de força. Tá? Defender os direitos humanos e lutar contra a opressão e injustiça. Defender o bem comum. Na prática, seja hoje em dia em rede social, seja numa roda de amigos, seja no seu trabalho, isso é uma ação de força. Superar medos, enfrentar situações desafiadoras e ter coragem, ter iniciativa, pegar e montar o seu negócio, mudar de vida, largar emprego, mudar o emprego, superar o medo, isso são ações de força. Persistir diante do fracasso e obstáculos sem desanimar. Lógico que nós baquê, mas tem que persistir. A vida dá pancada, nós aguenta, esquiva, e a hora nós vai lá e dá umas batidas e continua resistindo. Não é essa frase de quem é fã do filme do Rock Balboa? É igual a vida, né? A verdadeira luta quem ganha é quem consegue aguentar, apanhar mais e continuar lutando até chegar a hora de bater. Tá? E empregar energia física para realizar tarefas árduas e exigentes. Pegar e fazer, arregaçar as mangas e usar o físico. Então, qual que é a ação mais prática da força? É fazer atividade física. A mais prática, a mais básica da primeira camada. Qual que é a da primeira camada mais básica da sabedoria? Consumir conhecimento, livro, áudio, vídeo. Essas são as camadas mais básicas. Comece por aí, se você quiser. Tá? E agora, exercícios para te ajudar a desenvolver a força, tá bom? Pratique exercício físico regular para fortalecer seu corpo e sua mente. Eu ainda falo mais, como praticante graduado de jiu-jitsu, falo, vai praticar jiu-jitsu, vai praticar uma arte marcial, vai praticar uma defesa pessoal, isso vai te ajudar num tanto a fortalecer o seu espírito, sua autoestima, sua autoconfiança, tá? Você não tem noção, todo mundo deveria fazer atividade física de algum tipo de luta. Lógico que uma arte decente, com um profissional decente, sem lero-lero, sem falcatrua, sem viagem, sem desrespeito, eticamente. Preservando sua integridade física, é lógico, mas também aprendendo a você se expor a mais risco e se fortalecer. Pratique atividade física e de preferência também uma arte marcial. Cultive a resiliência emocional, aprendendo a lidar com estresses e pressão. E eu falo isso no curso de inteligência emocional. Se você quiser saber mais, o curso está quase montadinho, gente. Pode fazer eu abri turma só, né? Mas eu estou organizando o curso para você ter acesso a ele sempre que você quiser. E um dos exercícios lá do curso é justamente a exposição imaginária, que é para trabalhar essa resiliência. Se coloque em situações estressoras, se coloque em situações de risco para você se fortalecer. Pare de fugir de problema, pare de fugir de sofrimentos. Isso é questão de fraqueza. A gente não vai causar. Isso aí é masoquismo.
mas a gente não pode fugir. A gente tem que saber e conseguir enfrentar e resistir, tá? Então é aguentar o arroxo mesmo. Estabelecer metas desafiadoras e trabalhar incansavelmente para alcançá-las. Estabeleça algumas metas para você, para ter essa determinação. E aí você pode definir em metas de resultado ou metas de execução. Metas de execução seria: eu vou treinar 3 vezes na semana. Isso é meta de execução. Meta de resultado: quero ganhar tantos centímetros de braço, quero emagrecer tantos quilos. Isso é meta de resultado. Eu prefiro, nesses casos, em metas de... eu acabei de falar, gente. Metas de processo, metas de esforço. Tá bom? Para você se esforçar e determinar executar aquilo que o resultado vai ser consequência do seu esforço. Então, quanto mais você cumprir seu esforço, sua meta de esforço, mais resultado você vai ter. Tá? Então, faça isso. E busque modelos, igual na sabedoria a gente busca outras pessoas mais sábias, aqui a gente vai buscar pessoas para inspirar essa força e demonstrar essa coragem. Então, pessoas que você vê como forte, guerreiros, lutadores, mulheres que enfrentaram, que determinaram, que sofreram, que talvez sofreram fisicamente ou não, se inspire nessas pessoas para ter um ponto de referência. E sabe qual é a vantagem para quem é cristão? Que Jesus já é a representação suprema de força e de sabedoria, da resiliência, do empenho físico, do vigor físico, né? Porque ele andava bastante, era carpinteiro, mexia com os braços, e a sabedoria de saber lidar com as situações que os fariseus, os doutores da lei, colocavam ele contra a parede, ele saía pela tangente, dava a resposta que ninguém esperava. Então, buscar o exemplo de Cristo, e olha, mesmo se você não for cristão, se você queira considerar ele só como se fosse um filósofo, alguma coisa do tipo, faz sentido você estudar e conhecer, porque pessoas igual Cristo não passaram pela Terra. Eu acho que ele é o único realmente, e por isso que ele é quem ele é. Tá? E veio porque veio. Mas esses são os exemplos de quando usar, exemplos de ação e exercícios para você executar um e o outro, desenvolver um e o outro. Tá? Agora é contigo, tá nas suas mãos, você aprendeu mais sobre isso, virou uma chavinha na sua cabeça. Eu não quero que você fique só refletindo e pensando sobre essas coisas, e também não quero que você saia fazendo igual um doido, um trator, querendo atropelar e patrolar tudo e fazer e já falar, e quando viu já falou. Para com isso. Tá? Isso é mais característica de infantilidade, de impulsividade, de juventude. Mas você pode ser um jovem de idade, mas desenvolver uma sabedoria de um idoso. Isso seria fenomenal e você sairia ganhando muito na sua vida, né? Então busque esse caminho. E se você já está mais com idade, dos 50 mais, e não tem a mesma força física, veja se talvez dê atenção para a sua força espiritual, que você talvez ainda tenha. E se alie mais a sabedoria. Se você não a usou tanto lá, agora é hora de usar mais e talvez desenvolver mais ela. Mas continue fazendo todas essas ações de recomendações para desenvolver a sua força. Só entenda e aceite que na prática, na execução, não vai ser a mesma velocidade, o mesmo ritmo e os mesmos resultados. Mas isso não quer dizer que não tenha mais resultados ou que você não tenha mais serventia. Tá? Então é sobre isso que a gente falou hoje, que eu queria trazer esse conhecimento. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se fez sentido ou não. Compartilha, traz mais pessoas para esse conteúdo. Aglomera o pessoal aqui para que o mundo possa ter pessoas mais sábias e mais fortes e assim ficar melhor. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E eu muito obrigado pela sua atenção. Estou aberto a saber mais sobre sua história. E se você quiser saber mais sobre o curso de ansiedade, o curso de inteligência emocional ou de saúde mental, vê aqui embaixo ou vê na bio, procura aqui os links ou entre em contato comigo de alguma maneira no direct, no e-mail, no WhatsApp, para eu te orientar, seja para esses materiais ou seja até para marcar propriamente uma sessão e desenvolver essas habilidades de sabedoria e de força. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.